Vamos então começar com a palavra mais chocante que alguma pessoa poderia dizer no momento atual do Brasil e do mundo. Democracia é algo importantíssimo, certo? É algo essencial para o melhor convívio pacífico humano. Dito isto, por incrível que pareça, existe algo mais importante do que ter eleição para que se concretize uma sociedade democrática. Recentemente veio à tona aí um vídeo, né, de uma estudante de relações internacionais que com muita propriedade falou, sabe tudo do mundo, inclusive disse que tem eleições na Coreia do Norte, por isso lá é uma democracia, óbvio, tem eleição, é uma democracia. Tem diversos problemas no que ela disse, né? Primeiro que ela falou que Kim Jong-un, ele só é reeleito porque as pessoas são gratas a ele, né? Já que é parecido com a Inglaterra. Ela disse que era parecido com a Inglaterra. Tudo bem. Mas ela disse que tem eleições, por isso é uma democracia. E aí se tem eleições, né? Então é uma democracia, porque a marca da democracia é a eleição. Ela não saberia dizer quem são os opositores, né? Os dois lados de uma oposição. Quem é um lado e quem é o outro, ela não sabe dizer. Porque simplesmente não existe, né? A eleição de um partido só, de um grupo só, de umas pessoas só. E é basicamente uma eleição de teatro. Mas pegando esse contexto, eu estava meditando aqui sobre essas questões. E vejam bem, se você perguntasse para mim o que é essencial num regime democrático, não se choque se eu dissesse a você que não são eleições. Por incrível que pareça. E eu não estou dizendo que elas não são importantes. Elas são extremamente importantes, mas eleições, elas são a conclusão de um processo. Elas são o resultado. Então, o que é que seria mais importante do que eleições numa sociedade verdadeiramente democrática? Eu digo, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão e a liberdade de associação. E, por consequência, obviamente, a liberdade religiosa. Então, no final das contas, se uma sociedade tem esses 4 pilares de liberdade, ela é sim uma sociedade democrática. Por mais que, por incrível que pareça, nem voto ela tenha. É óbvio que a sociedade democrática ideal, correta, o projeto que tem começo, meio e fim como uma sociedade com os seus plenos direitos democráticos, envolve as liberdades individuais de pensamento, concluindo-se com o voto. E você pode dizer, mas isso não existe no Brasil, vamos dizer assim, não existe no Brasil o STF ou a Justiça. Não. Muito antes disso. E eu vou fazer uma pergunta a você. Hoje, né, falou da eleição, é atentar contra o Estado democrático, né, de direito, né, o Estado da democracia, atentar contra a democracia, como se eleição se igualasse à democracia, né? Como a menina disse, e é um ponto importante, tem eleição na Coreia do Norte, tem eleição na Venezuela. Mas elas são fraudadas. A questão não é nem essa, né? A questão não é essa. Eu acho que foi até aquele Rodrigo, esqueci agora o nome dele, que ele fez um comentário interessante, que é bom a gente falar sobre isso. Veja, o ponto focal é a liberdade de expressão. A liberdade de falar o que pensa, a liberdade de falar em qualquer ambiente a sua opinião e ser respeitado como alguém que pode divergir de um grupo majoritário. E eu vou dizer a você, o Brasil já não é uma democracia funcional há muito tempo, mesmo tendo eleição. E você pode estar me perguntando por que isso está acontecendo. Eu digo de maneira muito objetiva, porque a democracia nas universidades e no ambiente de ensino, ela não existe. Não há diversidade. Eles são tão a favor das diversidades, né? Então, a diversidade, ele é a favor da diversidade, mas não de opinião. Nas universidades, a opinião só é permitida uma. Só essa, acabou-se. Não tem mais nenhuma outra. Não tem outra opinião. Então, nesses ambientes, o que você tem é um regime autoritário de opinião única. E qual é o efeito prático disso? Veja bem, qual é a lógica de eu ter eleição que tenha 10 candidatos, como era o Brasil, historicamente, todos eles que pensam exatamente igual. Mas isso é uma consequência do povo. Não!
Não é uma consequência do povo. É uma consequência pensada das pessoas que propositalmente ensinaram o povo e rejeitaram qualquer opiniões contrárias em relação à forma como que o povo pode pensar. Isso está muito claro hoje em dia. A gente vê isso claramente, hoje está muito explícito. Sempre foi claro para mim, mas hoje está muito explícito. Ou seja, a democracia que a esquerda tanto diz, ela deveria ser praticada principalmente na liberdade de opinião, que é a marca mais importante de uma democracia. Liberdade de expressão, liberdade de fala. Mas eles não suportam isso por um simples motivo. Eles querem o poder. E eles usam da democracia para alcançar esse poder. E como é que eu quero esse poder? Pegando qualquer opinião contrária à minha e dizendo que elas são nazistas, fascistas, autoritárias. Se eu pego um grupo grande de pessoas que concordam comigo, dessa forma eu estou dizendo que a sua opinião não pode ser aceita, não porque ela é válida, não porque ela é racional, e sim porque ela é autoritária. Eu estou autoritariamente dizendo que a sua opinião é autoritária e por causa disso ela deve ser excluída das discussões. Ou seja, a maior preocupação, a primeira preocupação que deveria haver é: você quer ter uma universidade que ensina as pessoas a pensar? Você quer ter um ambiente educacional que ensine as pessoas a raciocinar? Dê liberdade para elas de pensamento. O que nós temos é o oposto. Um juiz dissidente de uma linha de pensamento, ele é excluído. Um professor que pensa diferente de um certo conjunto de professores, ele é tirado do meio de influência, o network dele se acaba, ele não consegue indicações de bolsa e tudo. Ou seja, isso é o autoritarismo velado de um grupo de pessoas que se diz democrático. Ou seja, a maior preocupação que deveria haver com os órgãos de justiça eram em manter o ambiente democrático em todas as esferas de influência da sociedade. Todas. A começar pelo jornalismo, a começar pelas universidades, a começar pelos colégios. Aquilo que as opiniões emitidas para as pessoas, deveria haver uma preocupação da sociedade em dizer que elas são de fato democráticas, como quando elas existem opiniões que são aceitas, mas são distintas da maioria. Porque só assim eu consigo chegar no outro lado com uma opinião melhor, uma opinião mais sábia. Mas isso não acontece no Brasil. Por isso que eu digo, a dita democracia brasileira, na verdade, é uma democracia de opinião única. E a opinião dissidente, ela é excluída. Ou seja, eleição, como diz o STF, não é nem por sonho, ou nem por perto, ou nem por qualquer tipo de proximidade a parte mais importante de uma democracia pujante. A verdadeira democracia, ela respeita as opiniões das pessoas, ela respeita o que elas dizem e não o que é imputado a elas. Eu sou conservador, por isso eu sou fascista. Onde? Qual o princípio do fascismo eu defendo? O que é que eu concordo com aquele regime terrível que foi? Tanto fascismo. Onde eu posso ser capitalista e fascista ao mesmo tempo? Onde eu posso defender o livre mercado e ser nazista ao mesmo tempo? Essas perguntas não são feitas porque essas perguntas envolvem, obviamente, a negação da afirmação. Então, ao invés de responder, é melhor eu excluir. Então, democracia não se dá na urna. Democracia se dá no dia a dia, nas opiniões, nas ideias que estão correndo livremente pela sociedade, e as pessoas podem escolher uma opinião e entender elas e andar nesse caminho de pensamento. Mas não é isso que tem acontecido no Brasil há anos, há décadas. Por isso hoje que é dito que a verdadeira democracia está com a esquerda, quando na verdade o que ela tem foi exclusão do pensamento de direita. E só para concluir essa questão, eu acho engraçado quando se diz assim: olha, mas essa questão de fascismo e comunismo existe porque o fascismo brigou com o comunismo. Sabe quem também brigou com o fascismo e o nazismo? Os conservadores. Winston Churchill, Estados Unidos. Eles brigaram também com eles. Como é que hoje a gente está reunido com o nazismo?
O maior opositor de Hitler não foi Stalin. Na verdade, Stalin era amigo de Hitler. Eles fizeram lá um acordo para dividir a Polônia. O maior opositor de Hitler, historicamente, foi um conservador, Winston Churchill. Pois é. Veja como a história ela é distorcida por essas pessoas que não aceitam a opinião contrária. Enfim, a verdadeira democracia é no dia a dia, concluindo-se na urna. A urna não é o mais importante. A urna é a conclusão de um processo que envolve a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de associação, culminando num voto livre e verdadeiramente democrático. É isso aí, pessoal.